Olá, eu sou a Valéria Marque. Eu sou Daniel Abrantes. E você está aqui assistindo o Revelando Shakespeare. Hoje nós vamos falar com uma dupla de clowns maravilhosa. Vamos falar sobre Shakespeare e clown. Então, hoje eu estou aqui com o AD Teixeira, que é o palhaço Romão, e é presidente da ONG Operação Arco-Íris, que faz um trabalho super legal nos hospitais. Olá, pessoal. Olá, Daniel, Valéria, olá, Henrique. Estou bem e estamos aí estudando clown desde 2005. Faço parte da Operação Arco-Íris desde 2008 e em 2010 me convidaram para ser presidente da ONG. Eu aceitei. Desde então venho fazendo um trabalho, acredito que seja maravilhoso, porque ninguém fica no poder durante 10 anos, né? E estamos aí, tocando uma ONG que... A ONG hoje já tem 26 anos de idade. E a gente também está aqui com o Henrique Caponeira, que é que é o clown Heitor, e é da companhia Conforto e Companhia, não é isso, Henrique? Isso! Essa companhia, ela surgiu, foi fundada pelo meu sócio, né, o Caê, e ela tem esse nome porque é o Caê Conforto, né? Então ele é o Caê Conforto, o palhaço Conforto e a Conforto e Companhia, né? A ideia da companhia é que sempre tivesse pessoas novas, diferentes, né? Que a cada projeto ele trouxesse alguém de algum canto, mas aí como ele trabalha com muitas pessoas e ninguém consegue aturar ele, só eu, né? Então eu virei parceiro oficial em todos os projetos, a gente faz tudo juntos. Fala, Dê! Obrigado. O clown, na minha singela opinião, né, ele é aquela pessoa que está livre das máscaras que a sociedade impõe para nós. O clown é a essência, é a criança, aquela parte verdadeira que todo ser humano tem, onde temos defeitos, temos qualidades, e a gente assume os nossos defeitos e a gente assume as nossas qualidades. Porque basta olhar uma criança. A criança vai lá, faz as coisas, erra, tenta acertar de novo, se cai, levanta, mas aí vem os adultos que falam, não faz isso porque é errado, não faz aquilo porque é errado, vão criando máscaras da sociedade, até que chega um determinado momento, aquela criança já não é mais aquela criança. E o palhaço vem nas nossas vidas para que a gente tire todas essas camadas que a sociedade nos coloque, e é um ser totalmente verdadeiro e puro. E olha que isso é verdade, viu? Eu diria que, assim, puxando um pouco pro meu lado, né, falando do teatro no palco, é legal lembrar que tem vários níveis, né, do palhaço. Então, tem esse nível interior, né, que é o nível -1, né? Que é você trabalhar com a sua bagagem, com os seus defeitos, qualidades, com aquilo que você é, né? Com os seus medos, com as suas angústias, com as suas forças. E aí, depois disso, tem um outro nível, que é o nível do Estado, né? Então, é um nível em que você entende essa máscara agindo em você, Então ela te coloca numa outra lógica, você passa o mundo por um filtro, né? Então tá ligado, né, no momento presente, tem várias coisas aí que a gente estuda, né, sobre a palhaçaria. E depois disso ainda tem a relação do palhaço com uma possível apresentação que ele vai fazer, né? Então o palhaço de rua, o palhaço no palco, o palhaço nos hospitais, ou então o palhaço em alguma sociedade,
algum lugar de risco da sociedade, ele vai estar em outro registro, né? Então já entra a técnica do palhaço, né? A gente começa a discutir sobre triangulação, sobre os tempos da comédia, né? A gente começa a entender como articular essa figura do palhaço num espaço cênico, né? Seja ele qual for. Nós somos seres verdadeiros. Então, quando a gente entra no quarto e encontra uma criança, a criança é o ser mais verdadeiro que tem na face da Terra. E se pega um adulto que queira se tornar uma criança novamente, então nós teremos ali somente a verdade. Então, essa interação, a gente tem um encontro de uma forma real, de uma forma verdadeira. Tudo que a gente está fazendo ali, a gente acredita que aquilo está acontecendo. Eu vou citar um exemplo aqui hipotético. Vamos imaginar que nós estamos no rio e a gente vai atravessar o rio. Vamos pular no rio? A gente pula no rio e começa a nadar. Se você tem aquele senso crítico, se você fala assim, ai, que coisa idiota, você não vai entrar naquele jogo. Você não vai brincar, você não vai entrar. Então, a troca de energia que tem entre o ser palhaço com o ser criança, um adulto, não um adulto infantilizado, um adulto que está com fantasias, que está brincando, aquele jogo com certeza vai funcionar muito, muito mesmo. E numa visita do hospital, a gente sempre vai fazer em dupla. Tem alguns palhaços que conseguem fazer individualmente, mas eu não acredito muito que essa ferramenta funciona, isso é na minha opinião, porque se aquele palhaço está fazendo sozinho, é porque está funcionando para ele e está funcionando para aquela visita. Mas eu acredito que tenha que ter, no mínimo, mais um parceiro para que, se você faz uma coisa boa, esse seu parceiro vai iluminar para que essa coisa fique mais legal, mais melhor de boa, acho que a frase não ia ficar boa. E se esse palhaço faz uma coisa ruim, se eu faço uma coisa ruim, por exemplo, o Henrique vem e vai me afundar mais ainda. Vai depender muito do que a criança quer. Se a criança tem compaixão, tal, e vai querer tirar esse palhaço do buraco, o Henrique vai se aliar à criança para que esse palhaço saia do buraco. Se a criança quer que esse palhaço se afunde cada vez mais, o Henrique vai fazer com que o AD se afunde cada vez mais. Então, nesse momento, a gente consegue até ver qual é o perfil daquela criança, se ela é malvada, que é a maioria, ou se ela é aquela mais bondosa, né? Então, essa troca de energia, essa escuta que a gente fala, eu acho bem importante. Espero ter respondido a pergunta. Então, Valéria, a gente adaptou o Ricardo III, né? E assim, no começo, ela não surgiu como uma adaptação para o público infantil, né? A peça, ela nasceu do meu TCC, na pós-graduação em direção teatral, que eu fiz lá no Célia Helena, e eu sou uma pessoa, assim, terrível para esse meio acadêmico, né? Então eu tive muita dificuldade de pesquisar, de ler e de ir atrás, enfim, para mim foi um sofrimento. Mas a gente fez uma investigação acerca do palhaço, do clown, em textos que não são cômicos, né? Então, como que esse palhaço se relaciona? E aí é engraçado que tem um grande teórico, eu até agora separei um livro, né? Tem um grande teórico da palhaçaria, do teatro físico, que é o Jacques Lecoq. E o Jacques Lecoq, no final do livro dele, ele explica que a última coisa que os alunos faziam, os alunos de clown, né, de palhaço, era fazer uma montagem de uma peça de teatro, né? E como que esses palhaços interpretam isso. Então a gente partiu do pressuposto de que tudo teria que passar pelo filtro da máscara vermelha, né? Do nariz vermelho. Então, desde o texto até o cenário, o figurino, as músicas, tudo foi pensado na lógica do palhaço, né? E a princípio não era uma montagem para crianças. A gente começou ali no meu TCC fazendo algumas cenas, e aí depois viu que ficou bacana, por mais que o
o meu projeto escrito lá tenha sido uma tragédia, porque eu não conseguia desenvolver nada, né? Não conseguia pesquisar e tal, mas a prática ficou legal, então a gente quis levar adiante, chamou outros amigos nossos, e daí que nasceu, né? Eu até trouxe aqui alguns acessórios, por exemplo, a Rainha Margarete, né? A gente deu um papel maior para ela, colocou ela mais presente na adaptação. Ela é uma figura que se opõe ao Ricardo, né? E daí a palhaça que faz essa personagem, ela tem uma ligação muito forte, né? A Rubi, ela tem uma ligação muito forte com comida, com doces. Então eu fiz uma coroa com palitinhos de sorvete, daqueles de Fruit Louis, né? Tá dando para ver? Sim, muito bom, muito bom. Então a gente adaptou, porque é uma coisa que tá no universo do palhaço e que ele, de alguma forma, traz para dentro da adaptação, né? A do conforto, não, ele queria que fosse uma coisa chique, né? Então o palhaço conforto, que faz o Ricardo III, e a gente pegou um richô de panela e colou as pedrinhas preciosas. Então ficou uma coisa um pouco mais elevada, né? Um material, uma coisa que não é, né? Não é assim uma coisa de segunda linha. Então, e daí também a espada dele, a gente fez uma brincadeira que a bainha da espada, ela é meio 25 de março, né? Mas quando você vai ver, a espada é de verdade, né? Então a gente se pensa assim, é um perigo, né, na mão dos palhaços, mas não é. A gente quis trazer esse tom de realidade, né? A coroa da Elizabeth também, ó, que são flores, então é uma coisa que a própria Cris, que é a atriz a palhaça Fedora, ela confeccionou. Então é uma coisa do universo dessa pessoa, desse ser humano, que vem integrar o cenário e passa sempre pela lógica, né, do palhaço. E aí quando a peça virou, que a gente fez essa jogada, que a gente percebeu, poxa, pode funcionar como infantil, infanto-juvenil, a gente faz umas adaptações, corta algumas coisas. E aí foi indo, a gente foi adaptando a peça que tinha 1h20, passou para 50 minutos, a gente fez circulação pelas bibliotecas, fez circulação pelas casas de cultura, pelas fábricas de cultura, e sempre o público infantil curtindo muito, a gente sempre jogava também coisas clássicas da palhaçaria, então como é uma história difícil, né, uma história densa, são 50 e tantos personagens, a gente foi adaptando e contando a história da melhor forma possível. Então, a criança, quando ela não... Porque às vezes nem os adultos, na verdade, acompanham o Ricardo III. Eu assisti uma montagem muito famosa, que inclusive deu o prêmio Shell para o Chico Carvalho, uma montagem do Marcelo Lazzarato, do Ricardo III, que eu assisti 3, 4 vezes para poder entender todos os... né, e lendo o texto ao mesmo tempo. Então é uma história muito complexa, muito difícil, e conseguir passar isso para crianças foi assim, um desafio muito grande. É legal a gente pensar que tem muitos exemplos do Ricardo III em outras mídias, né? Além dos filmes, eu até anotei aqui em algum lugar, tem os filmes do Ricardo III, que são, se não me engano, com o... eu não lembro os atores. Tem um filme que é com o Sir Ian McKellen, de 1995, e tem um filme do Laurence Olivier, de 1955. Mas, além disso, não sei quem conhece, quem já viu, aquela série o House of Cards, né, que foi até cancelado por causa das polêmicas com o Kevin Spacey, né? Mas é uma série que ele é inteiro ali. E a gente tem também outros exemplos, né, de personagens que são maus, mas você acaba torcendo por eles, né? O próprio Breaking Bad, né? A série americana, enfim. Tem muitos exemplos de personagens de ficção que se baseiam nesse lado cruel, né? De uma pessoa que tem ambições e que faz qualquer coisa por elas. O Kevin Spacey, inclusive, lá para os anos 2010, por aí, deve ter coisa de uns 10 anos, ele montou no teatro e fizeram a exposição pelo mundo inteiro com o Ricardo III. Uau! Eu estou aqui do lado assistindo. Vocês estão dando uma aula para o público em geral aqui.
E para mim, impressionante como eu estou no meio de 3 pessoas sábias aqui, que pelo menos na matéria de teatro vocês estão sabendo. Vocês são incríveis. Obrigado pela aula que vocês estão me dando. Não, é verdade. Uau! Atingir criança, essas propagandas, mídia, eu acho muito perversiva para adulto. Para criança, eu não vejo conteúdos. Eu sou da época que, pelo menos, os desenhos que chegavam para mim eram desenhos de guerra. Atirei um pau no gato, por exemplo. Né? Isso eu falo, poxa vida, isso é agressivo, para que isso? Infelizmente, eu acho que isso não mudou. Isso acho que ainda continua. Eu acho que ainda é muito forte que chega nas crianças, que as tornam um pouco agressivas até. As mídias sociais hoje, né, acaba as crianças ficando mais focadas para aquilo lá. Eu sou muito cético para uma melhora no futuro próximo, para que cheguem informações para as crianças de forma mais limpa, de forma mais educativa. Eu acho que é muito perversiva. Essa é uma visão, talvez até negativista demais, mas me incomoda muito o que tem hoje no mercado, na mídia, que chegam nas crianças. Inclusive, né, AD, a gente tem a experiência, eu também trabalho junto com a AD, e assim, nos hospitais a gente tem muitas vezes histórias de chegar no hospital e se deparar com o paciente fechado ali, né, no celular, e com a criança completamente imersa num outro mundo, né? Ela completamente ali focada na telinha, né? Uma coisa bem Black Mirror mesmo, né? E daí como que a gente desconstrói isso? E, enfim, tem inúmeras histórias de palhaços que conseguem, mas também tem grandes histórias de palhaços que fracassam, né? A gente não ganha sempre essa batalha, não. Então é uma preocupação real, assim, né? De como competir com alguma coisa que está o tempo inteiro ali, né? A gente vê casos de pais e mães que às vezes aflitos, né, pela atenção que a infância demanda, já renegar logo para terceirizar esse serviço, né? E isso acaba com a imaginação das crianças, acaba minando todo o potencial da imaginação, né? Então, é uma dificuldade mesmo, cada vez mais. Uma coisa que eu até gostaria de acrescentar, parece que as coisas já vêm tudo mastigada para as crianças hoje, né? Estão sendo criados robôs. Acho que uma forma que o palhaço no hospital acaba tendo um certo sucesso é que eles dão a liberdade para as crianças criarem histórias junto com eles. Isso trabalha, né, o consciente, trabalha o cérebro, trabalha a inteligência da criança. Enquanto que ficar aqui, eu acho que atrapalha adulto, quanto mais a criança, né? Fantástico. Até se eu puder só tomar um gancho aqui nessa ideia da liberdade, da brincadeira da criança. Eu sou muito fã do David Lynch, cineasta. Ele não é só cineasta, ele é pintor, ele é roteirista, cara, um puta gênio gigante, assim. Sou muito fã dele mesmo e da pessoa dele, das ideias do cara. E ele fala que a mãe dele não dava brinquedos para eles brincarem. Bom, o cara tava romantizando ali. Mas ele fala muito que ela gostava de brincar com eles para eles inventarem histórias, eles pintarem ideias num papel em branco. Ela trabalhava sempre a ideia da criação, da criatividade. Mesmo a criança que vai ao teatro, né, mesmo alguém que, quando os pais levam, né, a gente encontra muita resistência a coisas diferentes, a coisas novas, né, a coisas autorais que a gente nunca viu. Então, na minha companhia, né, lá na Conforto, a gente tem 4 espetáculos em repertório e que circulam e que já fizeram temporada em diversos ambientes, né, tanto públicos quanto privados,
E a gente já teve também em cartaz em shoppings, por exemplo, né, em teatros alocados dentro de shoppings, e que a gente tinha muita dificuldade para colocar público dentro, ao passo em que outras produções que, né, não é desmerecer nem nada, mas montagens da Chapeuzinho Vermelho, montagens de historinhas prontas, conhecidas, com formato, né, já enquadradinhas, assim, seguras, né, a gente tem um espetáculo muito lindo, maravilhoso, que fala de perda e luto para criança, né, que é o Biscoitos, que conta a história de um palhaço. Então a gente acompanha a rotina dele fazendo uma receita. Ele ouve no rádio a receita de biscoitos, né? E aí, já contando o spoiler maior da peça, no final do espetáculo a gente descobre que esses biscoitos eram para levar para uma visita, né? Para um amigo, que é sempre alguém que está num porta-retrato, então sempre tem a relação do palhaço com o porta-retrato, e a gente descobre que essa pessoa é alguém que já se foi. Então o palhaço vai até o cemitério e leva os biscoitos que ele fez. Então, assim, trata de luto, perda, saudade de uma forma leve, né? O palhaço, ele passa o tempo inteiro fazendo atrapalhada, o tempo inteiro se confundindo com as coisas, fazendo a maior sujeira para fazer os biscoitos, e tem muita referência do Chaves, né? Do Chaplin, desses ícones do humor. Então a gente trabalha muito linguagens que deixam a coisa leve, né? E a gente teve dificuldade com essa peça, né? Mercadologicamente falando, porque não é uma coisa que as pessoas falam, olha, vamos lá porque eu quero levar uma coisa nova, diferente, né? Elas se interessam pelo que elas já conhecem, então é uma realidade um pouco triste. Essa temática, né, essa temática da perda, né, temáticas mais difíceis, elas, e fazendo um paralelo com o que o Ade falou, a nossa sociedade não aprende a lidar com a dor, né? A gente não aprende a lidar com a dor, a gente aprende a sublimar a dor. Então, eu estou triste, então eu compro alguma coisa, eu tento esquecer, entendeu? Eu vou ver sem parar um filme para não pensar, entendeu? Eu vou tomar um remédio para dormir, entendeu? Eu sufoco a dor, né? E eu acho que tanto o teatro, né? E aí fazendo um paralelo com o Shakespeare, é importante a gente colocar a dor em cena, né? É importante porque é uma forma da gente aprender a lidar com ela. A gente encara muito nos hospitais essa noção de que o palhaço vai para trazer alegria, né? Então, vou até chamar o Ade também para falar um pouco sobre isso, porque a gente se depara muitas vezes com isso mesmo, né? Com a pessoa que vai lá e fala, o acompanhante chega e fala, palhaço, vem aqui, porque ele tá tão tristinho, vem aqui ver o meu filho, né, ou então me ajuda, porque faz alguma coisa para animar, faz uma palhaçada. E às vezes o que o palhaço, a função social do palhaço é admitir que estamos tristes, estamos mal, e não é sempre essa coisa para cima, alegre, né, e enfim. Não é sempre chegar com uma piada pronta, com um trocadilho pronto, com alguma coisa que vai levantar o astral, né? O que eu tenho comentado é que a nossa vida, ela não é um Instagram, que tudo é lindo e maravilhoso. E nossa vida, nós temos todos os sentimentos: alegria, tristeza, raiva, inveja, preguiça, nós temos tudo. Então, quando a gente se depara com uma criança ou com um adulto, nós temos um encontro, eu com uma outra pessoa, como palhaço ou como ser humano, mas agora vamos falar palhaço. Se a pessoa quer chorar, vamos dar oportunidade para ela chorar. Naquele momento ela precisa chorar. Ela não precisa, não chora, para com isso. Não, ela quer chorar naquele momento. Ela quer ter raiva? Tenha raiva. Se eu estou como palhaço, descarrega a raiva em mim. Descarrega a raiva no palhaço. Eu já fiz visita, que peguei um adolescente lá uma vez, que a mãe dele fez esse discurso que o Rodrigo comentou. Meu filho hoje está tão agitado, está até meio violento. Vamos ver o que acontece. Ele xingou o palhaço de uma forma
nem precisava, né? De palavrões, xingou. No final, nós éramos amigos. Porque eu aceitei, porque, ok, é isso que você quer. Aí ele falou, alguém me ouviu. E esse alguém era eu, o palhaço, naquele momento. Então é tão bom que a gente usa isso também para a vida, mas como o palhaço tem o nariz, fica mais fácil, às vezes, receber isso. Mas se você encontra alguém e esse alguém está precisando chorar, deixa a pessoa chorar. Às vezes é isso que ela quer naquele momento. Falei sério agora, né? Não, mas fantástico. Eu tenho reparado, tanto eu quanto o Henrique, às vezes vocês fazem uma pergunta e a gente começa a responder alguma coisa, até porque não sabe a resposta, né? Começa a responder qualquer coisa, aí responde algo. Não sabe se respondeu a pergunta ou falou o que quis. Tenho notado algumas coisas assim. Você também notou isso, Henrique? Claro, o palhaço é isso, né? Você afirma que sabe com certeza até o fim e tem certeza absoluta e aí talvez não saiba. Uma coisa que a gente fala mesmo é que o palhaço, quando é desafiado, ele sempre sabe fazer tudo. Você sabe falar inglês? Sei! Então fala. How are you? Because ele sabe com convicção. Ele assume aquilo. E ele vai terminar. Thank you. Mas aí também tem uma coisa de Shakespeare que a gente pode explorar do palhaço, que é muitas vezes você tem a máscara e a contra-máscara. Né? Na comédia dell'arte tem o capitão, né? o capitano, que ao mesmo tempo que é uma figura que se acha toda forte, corajosa, passa um rato e ele pula de medo. Então ele diz que enfrentou 500 exércitos, né, que matou mais de 1 milhão de homens, e ao mesmo tempo se vê uma barata, ele se apavora e sai correndo, né, brande a espada. Então a contra-máscara do palhaço, que é esse outro lado nosso, né? Eu sou corajoso, mas alguma coisa, né? Eu sou hiperativo, né? Eu tenho uma coisa muito, muito forte em mim, que quando eu coloco o nariz, eu fico com bastante energia, mas ao longo dos tempos também, com o trabalho nos hospitais, que me ajudou muito, a minha primeira visita, para vocês terem uma ideia, Valéria e Dani, eu quebrei uma cadeira do hospital, né? Não sei nem se eu podia falar isso, mas eu quebrei uma cadeira de tanta energia que eu subi e fui me arrastando. Mas aí depois, com o tempo, a gente aprende. Então, ao mesmo tempo que hoje eu sou hiperativo, eu também sou zen, calmo, tranquilo, né? Então, é uma outra qualidade que você vai descobrindo, né? Uma contra-máscara. E talvez, não sei, acrescentando ou não o que o Henrique falou, ele é hiperativo ou calmo? Depende muito do parceiro. Que nem quando estou eu e o Henrique, eu sou uma pessoa mais calma. Então, a tendência é ele ficar mais hiperativo. Mas não é que a nossa visita vai ser o tempo inteiro o Romão calmo e o Heitor hiperativo. Vai chegar um momento que o Romão vai falar assim, não que vai combinar, mas vai falar assim, chega, agora eu vou ser hiperativo. Aí o Romão cresce. E nessa hora, o Heitor, automaticamente, ele não vai apitar, não vai ter confronto, ele vai ficar mais calmo, e aí o Romão vai ficar mais hiperativo. Isso acontece bastante nas nossas visitas. Quem quiser falar, explica, só para a plateia entender o que é o Branco e o que é o Augusto. Tá, eu vou tentar falar, o Henrique complementa ou ele corrige, né? Branco, os dois são palhaços, e o Branco é aquele chefe mandão. O Augusto acha que sempre está fazendo as coisas certas, mas também está errando. E o Augusto é aquele que chega para atrapalhar. Eu sempre cito o Dedé e o Didi da época dos Trapalhões. Eu não sei se o público que está aqui conhece os Trapalhões, né? O Dedé, vou melhorar isso daqui, se quiserem apagar, apaga. Vou usar o Daniel de novo. O Gordo e o Magro. O Gordo é o Branco. É aquele mandão, que eu nunca erro, sempre faço as coisas certas. E o Magro é o Augusto, é o atrapalhado, é o que atrapalha as coisas. O Gordo e o Magro, eu acho que define bem o que é Branco e Augusto.
O Henrique complementa com outras palavras ou se cala. Aí tem... O bobo, desculpa, Henrique. O bobo da corte é um exemplo bem, já era um palhaço, já era um clown. Ele, se as pessoas falassem a verdade para o rei mandava cortar a cabeça. O bobo da corte era o único que poderia falar todas as verdades, inclusive criticando o reinado, e as pessoas riam, o próprio rei dava risada, né? Então, mas aí eu vou fazer um adendo, porque daí você entra também no território dos bufões, que inclusive o Ricardo III, ele tá muito mais para o bufão do que para o palhaço, né? Qual que é a diferença? O palhaço, ele tá num universo amigável, né? O palhaço, ele reflete, ele fala dele mesmo, né? E você ri por se identificar com ele mesmo, com aquela tiração de sarro que ele tá fazendo dele, né? Ele que escorrega, ele que se confunde, ele que é atrapalhado, ou enfim, ou então a dupla, né? Mas o bufão não, o bufão ele tinha a função de apontar o dedo, né? E de provocar. Então, na Idade Média, né? Esse caso, os bobos da corte também podiam ser vistos como bufão, né? O bufão ele atua sempre na sociedade, sempre em grupo, né? Você acha muito. E daí tem assim as interpretações novas dos bufões, né? Tem os tipos de bufões, né? Os bufões grotescos. Bom, não sei se daí interessa para vocês que eu fique falando muito sobre isso. Não, segue. Não, porque aí tem as diversas formas de bufonaria, né? Tem o bufão grotesco, o bufão profético e o bufão tecnológico, né? O bufão grotesco, ele é aquele que fala que palavrão, que se mete em tudo, que critica, né? E daí hoje a gente tem os exemplos, se a gente trouxer para hoje, né? A gente tem vários exemplos. Então, Dercy Gonçalves era uma bufona grotesca, né? Que ela traz aquele aspecto distorcido, né? Os bufões, eles tinham corcundas, tinha alguma coisa no corpo, era sempre essa distorção física também, acompanhada da moral, né? Aí os bufões proféticos, né? De antigamente, que eram grandes adivinhos, né? Então os Tireses da vida, né? Pessoas que vivem, que captam as coisas pelos sentidos, né? Que pelos elementos. Então, a pessoa que tem ligação com o ar, com o vento, né? Com o fogo, né? Com os elementos da natureza. O bufão grotesco ele tem relação com os pecados capitais, né? Então ele trabalha a ira, a luxúria, né? A gula, né? Então esses dois primeiros tipos, e daí depois os bufões, só voltando, né? Os bufões proféticos são o Henrique Cristo, né? São essas figuras proféticas, aquelas pessoas que você vai na Avenida Paulista e que estão falando palavras sem sentido, que estão pregando no megafone no centro, sabe? Falando, querendo converter as pessoas, trazendo profecias, coisas loucas. E o terceiro tipo são os bufões tecnológicos, que são seres de outro mundo, né? Seres que têm luzes, raios, que falam com uma voz articulada diferente, né? Então, Darth Vader, né? A gente está repleto de exemplos de bufões. E aí tem uma fala da Beth Dorgan, que eu não sei se é dela mesmo ou se ela repassa de alguém, que o palhaço e o bufão são diferentes porque o palhaço vem do céu, das estrelas, né? E o bufão vem do centro da Terra. E os dois se encontram no meio. Então, é essa história de que você, se tocar a campainha e você vê que é um palhaço, você deixa entrar. E isso eu tô, né? Se for um bufão, não. Você quer ele longe de você. Isso eu tô só reproduzindo falas aí da Beth Dorgan, que é também uma grande mestra nossa da palhaçaria. Uma excelente diretora, excelente atriz, fantástica, muito boa mesmo. Deixa eu só fazer um comentário de bufão, prometo que eu não vou esticar como o Henrique esticou. O bufão, no público de 100 pessoas, ele vai pegar um para Cristo, vai humilhar aquela pessoa
mas ele vai se sair feliz porque 99 pessoas ficaram felizes. O palhaço canaliza, traz aqui, ó, zoa comigo, não zoa com os outros não. O bufão vai pegar alguém para sacrificar ali, mas paciência, 99 ficaram felizes, é o que me importa. Muito bom. Fantástico. Vocês querem pedir? Vocês querem falar alguma coisa? Agradecer a oportunidade de fazer parte desta conversa, talvez sendo repetitivo, mas com certeza eu aprendi um monte de coisas aqui do teatro, cinema também, vocês passaram conhecimentos técnicos aí, eu agradeço. Agradeço a oportunidade de falar um pouco mais da ONG também e falar de um assunto que eu sou apaixonado, até às vezes viciado, que é o clown. Eu agradeço a oportunidade de eu ter falado um pouco mais daquilo que eu acredito e daquilo que eu sei. Obrigadão. Muito Sim. bom. Eu também agradecer muito o convite de vocês, achei maravilhoso. E acho que assim, o palhaço ele sempre tem uma oportunidade de colocar uma visão crítica da sociedade também, né? Então esse tema que a gente trabalha no palco com o Ricardo III, ele é muito atual, né? Porque essa sede pelo poder, essa coisa desvairada de pessoas que querem se apegar àquilo, né? É muito forte, né? Enfim. E também eu acho que se colocar politicamente não é só você colocar isso no palco, colocar isso numa peça, mas o trabalho nos hospitais também é uma colocação política, né? Não política de levantar bandeira de um partido ou de outro, mas é uma forma de também... É uma postura da gente falar que a gente está ali pela vida, né? Pelas pessoas, valorizando o bem-estar, a humanização, né? Valorizando o que tem de bom ali num paciente, né? Trazendo à tona outras coisas, né? Outras realidades. Acho que sonhar é uma grande revolução hoje em dia, né? Fantástico. Sim, com certeza. Sem sombra de dúvida. Agradecer imensamente aí, Henrique e Ade. Acho que o trabalho de vocês, cada qual aí, como a gente falou, né, um pouquinho sobre a montagem, um pouquinho sobre o trabalho nos hospitais. Acho que ambos aí, só pelo exercício da função aí, da profissão de clown, já seria fantástico por si só, mas acho que com tudo que a gente conversou e tal, isso aí fica ainda mais elevado, né? E acho que o grande objetivo nosso aqui é trazer pessoas interessantes assim como vocês e dar voz a esses trabalhos que a gente sabe que não tem a notoriedade aí que merecem e tal. Então, acho que um dos grandes motivos aí que a gente quer é fazer exatamente isso. E obrigado aí mais uma vez, Shakespeare, Clowns e a arte de uma forma geral, agradece muito. Maravilha. Muito bom, muito bom. Eu queria agradecer os dois, a disponibilidade dos dois de virem aqui e estar conversando com a gente, né, nesse canal que se propõe falar de Shakespeare, fazer um paralelo com a vida e ver as ações práticas na vida, né? Acho que o trabalho nos hospitais é fundamental e acho que a arte, ela é libertadora. Então, eu acho que juntar as coisas é tudo de bom. E muito bom, muito obrigada. E vamos ficando, acho que por aqui. A gente se encontra num próximo Revelando Shakespeare. Maravilha, obrigado, gente. Muito bom, gente. O Dani saiu. Deu certo. É só sair agora daqui? Hã? É só sair? Acabou ou você vai falar? Sair. Não, é que eu ia. O Dani achou que eu ia cortar, mas eu ia só finalizar. Como ele vai editar, eu ia dar só tchauzinho para vocês. Muito bom, meninos. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu, foi um prazer. Valeu, seu AD. Ei. Tchau. Aê, tchau.